Voltamos! E agora nós vamos conversar sobre nutrição. Para conversar com a gente sobre nutrição, a nossa sempre nutricionista, que está aqui em todos os programas com a gente, Daniela Azanha. Dani, prazer recebê-la mais uma vez. Prazer, Thiago. Então tá bom. Ô, Dan, hoje o que nós vamos falar? Na verdade, quando você me passou o tema que a gente conversaria hoje, eu fiquei muito em dúvida, porque eu falei, nossa, qual que é a diferença? Então fala pra gente, nós vamos falar da diferença do que hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença de fome e vontade de comer. Tem essa diferença? Tem essa diferença, muita diferença, que as pessoas normalmente não têm essa facilidade de identificar, né? Uma das facilidades para identificar, eu uso sempre aquela pergunta assim, se a pessoa comeria tudo o que está na frente dela ou se ela faria a seleção daquilo que ela quer comer. É uma das formas fáceis de identificar se é fome ou vontade de comer. Para ser fome, ela teria que comer um pé de alface até ficar saciada, é isso? É, mais ou menos isso. Na verdade, a fome, ela está muito relacionada ao que a gente chama de fome física, né? O nosso corpo tem uma resposta para a fome, que é aquele roncar da barriga, aquela sensação de sentir o estômago vazio mesmo e sentir aquela sensação de estar roncando ali de fome. A sensação de vontade de comer, ela é muito mais emocional. Ela é muito mais de você estar com vontade de comer alguma coisa e você ser muito seletivo com relação a alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tô com fome, que eu tô com a minha barriga roncando, igual o exemplo que você usou, né? De ter um pé de alface na frente, você comeria esse pé de alface porque você precisa saciar a fome. Agora, a vontade de comer, não. A vontade de comer, ela é muito seletiva. E ela tá muito envolvida com essa questão emocional. Então, principalmente para as mulheres, né? Eu acho que para os homens também, de repente, uma ansiedade, uma tensão no trabalho, ou alguma coisa assim, pode desencadear essa vontade de comer. Para as mulheres, eu costumo falar que mensalmente a gente tem aquela questão de sentir a TPM, sentir aquela necessidade de comer alguma coisa doce, muito mais por vontade de comer do que por fome. E a galera normalmente sente vontade de comer. Muitas vezes sim. Eu acho que até pela nossa cultura, pelo que a gente aprende desde pequenininho, a gente sente vontade de comer, né? Hoje eu tô com vontade de comer um arroz com feijão. Hoje eu tô com vontade de comer. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E aí vem daquela história que a gente já conversou aqui algumas vezes e sobre a questão de não precisar comer a cada 3 horas. E muitas vezes para a pessoa que ela é muito ansiosa, você colocar ela para comer de 3 em 3 horas vai desencadear nela muito mais vontade de comer do que fome. Então eu costumo falar para o meu paciente, começa a respeitar o organismo, respeita seu corpo, respeita o sinal do nosso corpo. A fome, ela é um sinal do nosso corpo. O estômago começa a roncar e a pessoa começa a ficar até mais chata, né? Começa a ficar realmente com... Sim, a fome ela pode desencadear uma irritabilidade também. Então, às vezes essa confusão que as pessoas fazem com a fome e com a vontade de comer acaba sendo por conta dessa questão emocional. Então, quando a gente aprende a identificar o que é fome e o que é vontade de comer, fica muito mais fácil você fazer uma dieta, por exemplo, você entrar numa reeducação alimentar. Porque você aprende a receber esses sinais do seu corpo e a identificar isso e colocar ele em prática. Então, identificar se realmente você está comendo aquilo por vontade, se é por uma necessidade emocional ou se é fome de verdade, né? E muitas vezes quando a gente respeita essa fome, você não tem necessidade de comer a cada 3 horas, por exemplo. É isso que eu ia perguntar, assim, pra você. Isso é uma coisa treinável? Quando você sugere isso pros seus pacientes, como que é o feedback que eles te dão? Ou a pessoa tem que ter muita determinação para isso, né? Ela tem que ter assim, muito foco para não cair nessa vontade de comer. Principalmente porque, sejamos sinceros, a vontade de comer normalmente é vontade de comer porcaria, né? Sim. Ninguém tem vontade de comer uma rúcula, né? Na verdade, a vontade de comer, ela tá muito relacionada a essa questão emocional, né? E por muitas vezes a gente acaba caindo nessa tentação, né? E acaba sendo uma rotina nossa diária, né? Muitas vezes a gente tem aquela questão de sentar na mesa para tomar um café da tarde, muitas vezes a gente não tem fome, não sente fome, mas a avó monta aquela mesa pra gente tomar um café da tarde juntos, enfim. Tem essa questão que é muito cultural. Sim. Mas quando eu coloco isso pra pessoa no consultório, é uma fase da reeducação alimentar. Ele não é imposto isso no primeiro momento. Mas né? é treinável. Mas é treinável, é uma coisa que a pessoa adapta
Assim como ela adapta a consumir menos açúcar, assim como ela se adapta a consumir menos carboidrato, assim como que ela se adapta a comer menos fritura. Então são coisas adaptáveis que a gente consegue fazer na rotina alimentar e que facilita esse processo de emagrecimento. E como você falou, assim, numa outra conversa que nós tivemos, né? Não necessariamente a estratégia de comer a cada 3 horas se adapta a qualquer pessoa. Sim, sim. Da mesma forma que não necessariamente a estratégia de comer só quando tem fome se adapta a qualquer pessoa. Ou não. A estratégia de comer só quando tem fome se adapta a qualquer pessoa. Depende do quanto emocionalmente essa pessoa está bem, né? Então, de repente, essa pessoa está bem e eu percebo que ela está bem, que ela está regrada, que ela conseguiu passar por vários estágios ali de adaptação, de mexer nesse plano alimentar, nessa reeducação alimentar, vou fazer uma sugestão para ela, para que ela faça esse teste. Então, identifica qual que é o seu momento de sentir fome e o momento que você sente vontade de comer alguma coisa. Se realmente você bate o olho em alguma coisa e sente vontade, necessidade de comer aquilo, ou se é fome mesmo. E muitas vezes é um paciente que já está mais adaptado, que já está num processo de adaptação ali, de mudar muitas coisas na rotina e que fica um pouco mais fácil para ele identificar isso. Essa questão de comer a cada 3 horas é uma questão que foi imposto para a gente, não que seja uma regra, assim como eu falei da outra vez, não que seja uma regra para todo mundo, assim como a rotina de você identificar a fome. Muitas vezes a gente acorda e não sente fome. Você já não relatou isso? Sim, já conhece sim. pessoas, você que trabalha com pessoas também. As pessoas reclamam, ou falam, ou relatam, Dani, mas eu não sinto fome assim que eu acordo. Não necessariamente esse tipo de pessoa eu vou colocar ela para comer alguma coisa se ela não sente fome. Então eu vou falar para ela, você já tem a facilidade de respeitar seu corpo e identificar se você tem fome, se você tem necessidade de comer. Então, a hora que você sentir fome, você come. Galera, acho que hoje a dica mais importante, então, que fica aí para essa conversa que nós tivemos aprenda a ouvir seu corpo. Aprenda a perceber se você realmente está com fome ou se você tem vontade de comer. Dani, obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado pelo conteúdo que você trouxe, que foi bem legal. Sim. E, galera, fica aí. Daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos falar sobre corrida de rua, nós vamos falar sobre uma prova de corrida de rua que vai acontecer aqui em Americana. Vamos conversar um pouquinho com alguns dos patrocinadores. Daqui a pouquinho a gente volta então, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.